Moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dando início aqui então ao nosso módulo que vai tratar da parte de equações do segundo grau, assunto que é muito importante dentro da matemática e que vai acabar sendo decisivo aí para a sua prova. Dá uma relembrada então sobre estratégias. A gente vai ter ali alguns modelos de equações. Para cada modelo a gente acaba tendo uma estratégia e ao longo desse nosso módulo a gente vai ver. A gente tem uma fórmula que acaba solucionando sempre os nossos problemas quando a gente está tratando aqui da parte de equações do segundo grau. Mas como eu sempre falo com vocês, vamos devagar, organizando as ideias, tijolinho por tijolinho, para a gente construir ali aquela base sólida que vai te permitir, mais à frente, resolver questões comigo aqui de uma maneira mais segura. Vamos nessa então? Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a resolução de equações incompletas do segundo grau. Moçada, para início de conversa, quando a gente fala de uma equação do segundo grau, uma equação do segundo grau, ela acaba tendo essa forma que está aqui, olha, ela é uma expressão dessa forma que está aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Essa aqui é a cara geral de uma equação de segundo grau. Uma expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que é o A? O A é o que a gente diz que A, B e C são coeficientes, são números, perfeito? O A é o coeficiente do termo que leva ao expoente 2. O B é o coeficiente do termo que leva ao expoente 1. E o C é o chamado termo independente. Então, a identificação desses coeficientes, A, B e C, ela acaba sendo decisiva para que, dependendo da situação, né, se a gente for, por exemplo, usar uma fórmula de resolução de equação de segundo grau, a identificação desses coeficientes vai acabar sendo decisiva. Esse vídeo que está aqui, em que a gente vai tratar da resolução de equações incompletas, eu preciso que você fique ligado. Olha, a gente vai ter aqui uma equação em que o termo B é igual a zero, em que o termo C é igual a zero. Então, apesar disso aqui ser bem básico e elementar, mas é decisivo para que você consiga caminhar bem ao longo desse assunto, saber identificar quais são os coeficientes. Então, se eu jogo para vocês uma expressão desse tipo aqui, ó, 2x ao quadrado mais x sobre 5 menos 2 igual a zero. O que eu vou precisar que vocês se lembrem? O A é o termo, é o coeficiente do termo de expoente 2. Então, o A vai ser quem? Ó? O A vai ser o 2. Perfeito? Quem que é o B? O B é o coeficiente do termo de expoente 1. Bruno, mas você está falando ali de expoente 1? Estou viajando, porque eu não estou vendo expoente 1. É porque aqui, olha, como o expoente do x não aparece, é como se o x estivesse elevado a 1, né? X elevado a 1 vai dar o próprio x. Então, é por isso que a gente não fica evidenciando ali o expoente 1, mas é isso. O b é o coeficiente do termo de expoente 1. Então, quem que é o b? Ah, Bruno, o b é o 1/5, moçada. Ó. Esse aqui, ó, é o valor do b, certo? O meu coeficiente b seria um número fracionário. Meu b é 1/5. Quem é o c? O c é o termo independente. Ele acaba sendo menos 2. Agora, vocês têm que ficar atentos, porque quando eu falo de uma equação de segundo grau, eu falo de uma expressão cuja regra geral é essa que está aparecendo aqui para vocês. A gente vai resolver algumas situações, a gente vai lidar com algumas situações em que eu possa ter uma expressão do tipo 3x ao quadrado menos 2x mais 10 igual a 2. Aí é muito comum, quando a gente se depara com situações como essa, a gente já percebeu um pequeno vacilo de vocês, que é o seguinte, Bruno, então, nessa equação que você colocou aí para mim, o A vale 3, né? Perfeito. O B vale menos 2, ok. E o C vale 10, né, Bruno? Aí você está vacilando. Eu entendo qual está sendo a sua linha de raciocínio, mas ela está errada. Como é que é? Isso. Ó, o A é 3, porque o A é o coeficiente do termo de expoente 2. O B é o menos 2, porque ele é o coeficiente do termo de expoente 1. Agora, o C aqui não é o 10. Ah, mas por que não é o 10? Porque o C, ó, o A, o B e o C, eles só vão ser, digamos, os reais A, B e C, se eu tiver aquela expressão igualada a zero. Enquanto a minha expressão do segundo grau não estiver igualada a zero, eu não consigo identificar de maneira correta qual é A, B e C. Então aqui, antes de você fazer a identificação dos coeficientes,
você teria que passar, olha, esse 2 aqui para o primeiro membro, para que você conseguisse chegar na regra geral. 3x² menos 2x mais 10 menos 2, tudo isso aqui igual a zero. A equação, então, na sua forma geral, seria essa, olha, 3x² menos 2x mais 8 igual a zero. Aí, a partir desse momento aqui, é que você consegue identificar quem é A, quem é B e quem é C, certo? São detalhes, mas são os detalhes que acabam fazendo diferença. Você só consegue fazer a identificação correta dos coeficientes da equação de segundo grau se você tiver o segundo membro igualado a zero, ok? E aí, a gente vai ter aqui uma divisão didaticamente pensada para facilitar a sua vida. A gente separa as equações de segundo grau em dois grupos, o das equações completas e o das equações incompletas. Vão ser equações de segundo grau incompletas, vão ser aquelas que não trazem o B ou não trazem o C, podendo faltar inclusive os dois, né? Então, de maneira um pouquinho mais técnica, o que vai ser uma equação incompleta? Uma equação incompleta vai ser aquela que traga B ou C iguais a zero. Então, se eu colocar para vocês uma expressão como essa que está aqui, olha, 3x² menos 5 igual a zero. Essa equação que está aqui, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Por que ela é uma equação do segundo grau incompleta? Porque ela traz um dos coeficientes B ou C iguais a zero. Qual que é o coeficiente aqui que é igual a zero? O coeficiente B, certo? Lembra, o A é o coeficiente que está ligado ao termo de expoente 2. Então, o A aqui, ó, é o 3. O B é o coeficiente que está ligado ao termo de expoente 1. Só que aqui eu não tenho o coeficiente do termo em x. Se a gente fosse observar aqui, se a gente for observar a coisa bem ao pé da letra, é como se a equação fosse 3x² mais 0x menos 5, porque o termo ali, né, do coeficiente do termo x, ele não está aparecendo. É uma situação em que eu tenho b igual a zero. E tenho aqui, olha, o c igual a menos 5. Então, como um dos coeficientes, b ou c, é igual a zero, a gente diz que aquela equação ali é uma equação incompleta. Um outro modelo de equação incompleta que eu posso apresentar para vocês é esse que está aqui, olha, 4x² menos 3x igual a zero. Quais são os valores dos coeficientes? O coeficiente A é igual a 4. Meu coeficiente B vai ter que ser o menos 3. E o meu coeficiente C? O coeficiente C é nulo. Por quê? Eu não tenho aqui o termo independente, ok? Então, essa equação que está aqui, ela é classificada como uma equação incompleta. Me dá um outro exemplo de equação incompleta, Bruno? Dou. Ó, essa que está aqui, ó, 5x² igual a zero. Ele é um tipo de expressão que dificilmente vai aparecer na sua prova, mas enfim, a gente não vai deixar de estudá-lo, ok? 5x² igual a zero é um modelo de equação que é do segundo grau e é uma equação incompleta. Só para a gente vir do início mesmo, né? Não deixar dúvida nenhuma. Falando de equações do segundo grau. Equação é uma expressão matemática que traz o sinal de igualdade e traz alguma incógnita, uma letra, no português claro, né? Então, essa expressão que está aqui, olha, ela é uma equação, porque ela tem um sinal de igualdade e tem uma letra. É isso que eu preciso ter para eu ter o que a gente matematicamente define como sendo uma equação. Essas equações que eu estou jogando para vocês aqui nessa tela, elas são equações de segundo grau, porque o maior expoente que nós temos nessas expressões acaba sendo o expoente 2, certo? Então, essa que está aqui é uma equação do segundo grau, cujos coeficientes são o A igual a 5, ok? O B acaba sendo zero e o C também é quanto? Também é zero. Então, essa equação que está aqui também é uma equação que também é uma equação incompleta, perfeito? Esse modelo que está aqui, olha, que eu tinha colocado para vocês, uma situação, né, em que eu não tenha B ou C iguais a zero, então, de outra forma, uma equação de segundo grau que traga os três coeficientes A, B e C diferentes de zero, nós vamos dizer então que vai ser uma equação do segundo grau completa.
Esse exemplo que está aqui, então, olha, é de uma equação do segundo grau completa. Esse que eu tinha colocado aqui embaixo, ó, também é um exemplo de equação do segundo grau completa. Aí, você vai me questionar o seguinte, Bruno, mas na boa, velho, eu estou me preparando aqui para uma prova de concurso. Vai cair na minha prova perguntando se a equação é completa ou se ela é incompleta? Por que você está falando sobre isso? Não, você pode ficar tranquilo, que honestamente eu não me lembro mesmo de ter visto em provas aí um questionamento sobre uma equação de segundo grau ser completa ou incompleta. Mas eu preciso que você entenda essa classificação para você entender a divisão didática que a gente faz dos blocos aqui. Estão vendo que eu trouxe esse bloco daqui, chamado de resolução de equações incompletas. Então, eu estou dentro do módulo de equações do segundo grau e eu vou te explicar nesse vídeo como que eu resolvo as chamadas equações incompletas do segundo grau. Como que você vai compreender a minha explicação aqui se você não tiver domínio sobre o que é, então, uma equação do segundo grau incompleta? Eu vou criar estratégias aqui nesse bloco para você dar conta, então, de equações que tragam o b igual a zero ou c igual a zero. E por quê? Porque, especificamente, para esse modelo de equação, as equações incompletas, a gente consegue encontrar estratégias mais diretas que não vão depender, por exemplo, do uso da fórmula de Bhaskara, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? E só para já deixar claro, que eu imagino que alguns de vocês estejam começando aqui esse módulo e já tenham noção, por exemplo, sobre a estratégia de soma e produto. Fique tranquilo, vocês vão ver aí que a gente vai ter um videozinho para abordar a técnica de soma e produto, tá bom? Mas vamos devagar. Então aqui agora a gente já se organizou. Já entendeu comigo o que é uma equação, relembrou comigo o que é uma equação. É uma expressão matemática que tem um sinal de igual e que tem uma incógnita, tem uma letra. Nós estamos estudando as equações de segundo grau, então vão ser expressões que têm sinal de igualdade, que têm letra e cujo maior expoente vai ser, então, o número 2. Ok, estamos vivendo aqui um mundinho das equações do segundo grau. No mundinho das equações do segundo grau, existem dois tipos de equações. Podemos classificá-las como equações do segundo grau incompletas e equações do segundo grau completas. Quem são as incompletas? As incompletas vão ser aquelas que vão trazer pelo menos um dos dois, B ou C, iguais a zero. E agora, então, a gente vai começar a criar estratégias para a resolução dessas equações que são incompletas. Então, nesse vídeo aqui, você não vai me ver criar estratégia para a resolução dessas duas equações aqui, por exemplo. Ok? Eu preciso que vocês preciso que vocês entendam e que fique claro que a gente vai criar estratégias aqui, ó, para dar conta de situações semelhantes às da que estão aqui à direita. Então, lá vamos nós. Primeiro caso que a gente vai ter de equação incompleta vão ser as equações da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, vão ser aquelas equações que tragam o c igual a zero. Então, equações do segundo grau que tragam c igual a zero podem ser resolvidas de que forma? A gente sempre vai conseguir resolver essas equações colocando um fator comum em evidência. A gente utiliza a fatoração de polinômios. E o critério que a gente utiliza é o fator comum em evidência. Não estou te entendendo, Brunão. Então lá vamos nós. Vamos começar aqui a brincadeira. Eu vou trazer para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse exemplo aqui já de uma vez, ó. Vamos começar pelo que está na letra D. X ao quadrado menos 8x igual a zero. Como que eu vou resolver equações do segundo grau incompletas daquele modelo que está ali? Estou lidando aqui agora, então, uma situação em que o C é igual a zero, certo? O A daquela equação é o 1, perfeito? O A é o coeficiente do termo de expoente 2. Então, o A é igual a 1 e o B ali daquela equação é o menos 8. E o C? O C vale zero. Então, sempre que o C for igual a zero, a gente vai poder usar o critério de fatoração de polinômios conhecido como fator comum em evidência. A história do fator comum em evidência é perceber que eu tenho nessa expressão que está aqui, olha, aqui não vai tudo, né? O x aparecendo no primeiro termo e o x aparecendo no segundo termo. Então, a gente dá destaque para o x, a gente coloca o x em evidência. Como? Assim, olha, coloca o x na frente, coloca o x em evidência, e agora você vai abrir parênteses aqui para mim, ó, para completar a expressão x ao quadrado menos 8x. O x, para virar o x ao quadrado, tá faltando quem aqui dentro? Ó? Tá faltando o x, certo? X, para virar o x ao quadrado, eu tenho que completar ali dentro com o x. E o x, para virar o menos 8x,
aqui dentro eu vou ter que colocar quem? Olha, o menos 8. Então, ó, entenda o que você está fazendo aqui. Você está só reescrevendo aquela equação do segundo grau. Você está reescrevendo aquela equação do segundo grau como um produto de dois números. X vezes x menos 8. Então, se você multiplicar o x pelo x menos 8, claro que você tem que voltar lá em cima no x ao quadrado menos 8x. Perfeito? Aí, entenda o que acabou de acontecer aqui. Eu escrevi aquela expressão como um produto de dois números. Vocês não podem se esquecer do básico. Quando eu estou colocando ali x e x menos 8, esses resultados ali indicam números, certo? Eu estou pegando um número x e estou multiplicando por um número que é x menos 8. Quando eu multiplico dois números e o resultado é o que está aqui, que é o zero, o que necessariamente tem que acontecer, gente? Pensa com lógica, organiza as ideias. Eu estou multiplicando dois números. Multipliquei dois números. Estou te falando que o produto desses dois números é zero. O que fatalmente você vai concluir para mim? Ora, você vai concluir que pelo menos um desses dois tem que ser zero. Se eu estou multiplicando dois números e o produto deu zero, é porque ou o primeiro, aliás, é porque o primeiro pode ser igual a zero ou o segundo pode ser igual a zero. E eu nem coloquei começando aqui a minha fala como um ou uma coisa ou outra, porque não necessariamente eu tenho que ter apenas um dos dois igual a zero, né? Eu preciso que pelo menos um daqueles dois fatores dê zero. Então aqui você vai concluir que ou o x é igual a zero, ou o outro número que aparece, que é o x menos 8, ou o x menos 8 tem que ser igual a zero. Só que, se o x menos 8 for igual a zero, qual que é a conclusão que você vai chegar? A de que o x teria que ser igual a 8, certo? Porque aí aqui, ó, você passa o menos 8 para o segundo membro, menos 8 para o segundo membro vai ter o x então é igual a 8. E aí, você então acabou de encontrar aqui o que a gente chama de conjunto de solução. Como essa minha equação ela é uma equação do segundo grau, a gente vai ver ao longo desse módulo que a gente, na resolução de uma equação do segundo grau, eu posso encontrar até duas raízes reais. Nessa que está aqui, eu acabei encontrando duas raízes reais, 0 e 8. E aí a gente apresenta formalmente conjunto de solução, é isso daqui, olha. Conjunto de solução vai ser o 0 e o 8. Perfeito? O que eu já posso te garantir? Sempre que você, preste atenção aqui, sempre que você tiver uma equação cujo c seja zero, você vai ter o zero como raiz. Isso é uma regra. Sempre que o c for igual a zero, o zero vai ser uma das raízes, ok? Então, o que a gente faz aqui, dentro desse vídeo, dando um tratamento específico para as resoluções de equações incompletas, é isso, é tentar te dar já algumas garantias. Agora, mais à frente, quando a gente for trabalhar com a fórmula de Bhaskara, eu vou reforçar o seguinte: qualquer equação de segundo grau pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara, inclusive as incompletas que a gente está vendo aqui. Então, se mais à frente, quando eu for relembrar com vocês a equação de segundo grau, você virar e falar assim, Bruno, cara, eu prefiro pegar todos os modelos e jogar na fórmula de Bhaskara. Ah, esse negócio de coloca em evidência, joga para um lado, sei lá, acho que isso aqui vai me confundir, então eu prefiro entender que com a fórmula de Bhaskara vai dar sempre certo. Posso colocar isso como garantia? Pode, certo? De fato, mesmo as equações incompletas, elas vão poder ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara, mas aqui a tentativa é de fazer ganhar tempo, ok? É um critério para tentar agilizar aí a sua resolução de equações que tragam, por exemplo, o c igual a zero. Mas tem que organizar as ideias. E olha, vou falar mais uma vez, que é algo que eu sempre trago para vocês aqui, né? A gente chega em alguns outros assuntos que às vezes dependem de equação de segundo grau e a gente percebe que vocês travam nesse básico aqui. A gente está lá no meio de uma questão, às vezes, de PA, de PG, e aí eu estou resolvendo uma equação de segundo grau, coloco o x em evidência numa equação como essa que está aqui, e de onde que o Bruno tirou isso? É por isso que é importante você ter as ideias organizadas, ok? Quando a gente tem equações em que falta o c, a gente sempre vai poder colocar a incógnita daquela equação em evidência. É um caminho, tá bom? Passamos aqui por esse primeiro exemplo, vamos dar uma olhadinha em mais um? Pode ficar tranquilo que os outros exemplos, o A, o B e o C, eu não pulei não, tá bom? É porque eles vão ser do outro modelo, mas a gente vai dar conta de todos aqui. Vai com calma. Olha a letra E. 4x ao quadrado mais 9x igual a zero. Aí você, ó, começa aí abrindo a sua mente. Você começa aí colocando conhecimento aí dentro da sua bagagem.
Já começa a ter ideias. Olha, 4x² mais 9x, que é uma equação de segundo grau, é uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Está faltando o c. E aí, ó, você já está atento a um detalhe que eu falei. Sempre que o c é igual a zero, já sabe que uma das raízes acaba sendo o próprio zero. Perfeito? E aí, se você começa a acumular isso daqui, mais à frente, quando eu te explico o que é soma e produto, se você linka as ideias, você resolve isso aqui de uma maneira ainda mais rápida. Mais para o fim da aula, mais para o fim aqui, né, dessa explicação do módulo de equação de segundo grau, eu vou te mostrando. Mas aqui, a ideia é, se está faltando o C, você sempre vai poder colocar a incógnita da equação em evidência. Qual que é a incógnita da equação? É o x, então eu posso colocar o x em evidência. Então, se eu colocar o x em evidência, isso aqui vai virar o quê? Ó? Vira x que vai multiplicar x para virar 4x², aqui dentro eu tenho que multiplicar por 4x. Perfeito? X para virar o 4x², aqui dentro do parênteses eu completo com 4x. X para virar o 9x, aqui dentro do parênteses eu tenho que completar com 9. E aí tudo isso que está aqui igual a zero. Ok? X que multiplica 4x mais 9 igual a zero. Bruno, oi. Como que é aquela história mesmo do produto dá zero? É isso. Não perca nunca o básico. Aquela história ali, olha, eu estou pegando o x e estou multiplicando por 4x mais 9. Apesar de ali estarem aparecendo letras, não se esqueçam que aquelas letras elas representam números. Então, o que vocês estão fazendo ali embaixo na prática é vocês estão multiplicando dois números. É um número x e um número que é o 4x mais 9. Se eu estou multiplicando esses dois números e o resultado dá zero, porque pelo menos um daqueles dois números tem que ser zero, certo? Então, a história que a gente coloca aqui no final, diz, então o x é igual a zero ou 4x mais 9 é igual a 9. Eu não entendo isso. É pela lógica da coisa. Se eu estou multiplicando dois números e o resultado dá zero, porque pelo menos um daqueles dois tem que ser zero. Então, quem que tem que ser zero? Ou o x é igual a zero, aliás, vou de novo corrigir. Eu posso ter o x igual a zero ou o 4x mais 9 igual a zero. Só que aí, se eu tenho aqui, ó, 4x mais 9 igual a zero, aí eu não tenho que resolver uma equação de segundo grau. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. E aí, como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Eu deixo letra para um lado e jogo o número para o outro. Então, eu vou ficar com isso aqui, olha, 4x igual a menos 9. Meu x, então, ia ficar igual a menos 9 quartos. Perfeito? E aí eu tenho, então, nesse caso, uma equação de segundo grau com duas raízes reais. Já era previsível que o x igual a zero fosse uma das raízes? Sim. Por quê? Porque é regra. Sempre que a equação tiver o c igual a zero, uma das suas raízes vai ter que ser necessariamente o zero. E aí o meu conjunto de solução, então, seria esse, olha. Meu conjunto de solução é o conjunto formado pelos números menos 9 quartos e zero, ok? Bruno, por que você ali no conjunto de solução colocou primeiro o menos 9 quartos? Tanto faz, isso aqui é meio que um toque de matemático, né? Quase que um combinado que a gente coloque ali dentro do conjunto de solução os números em ordem crescente. Então, como menos 9 quartos é menor do que o zero, eu coloquei, mas isso aqui está longe de ser uma regra. A gente sabe que dentro da teoria dos conjuntos, dentro de um conjunto não existe uma ordenação, tá bom? Então, se você colocar ali conjunto de solução 0 e menos 9 quartos, ou menos 9 quartos e 0, tá dando tudo na mesma, ok? Vamos para mais uma? Olha aqui a letra F. Aliás, essa letra F aqui, já vamos fazer ela, ó. 3x² mais 5 igual a 5 mais 2x. Então aqui, o negócio é o seguinte. Brão, essa equação que está aqui ela é incompleta porque está faltando o b. Por quê? Não, porque ali ó, o a é 3, o b é 5, o c é 5. Lembra do que eu falei no início aqui desse nosso bloco. Para você vir conversar comigo sobre esse papo de a, b e c, para você vir conversar comigo sobre a equação do segundo grau ser completa ou incompleta, para início de conversa, você tem que deixar a equação, seja ela qual for, na forma geral. Qual que é a forma geral para uma equação de segundo grau? A forma ax² mais bx mais c igual a zero. Tudo o que eu defino, equação completa, equação incompleta, fórmula de Bhaskara, relação de soma e produto, tudo isso depende de primeiro você ordenar os coeficientes.
por conta desses detalhezinhos que muitos de vocês começam a patinar. Tudo que a gente define de maneira formal no estudo de equações de segundo grau vem em função de A, B e C. Só que essa história de A, B e C só existe se a sua equação estiver na forma geral, ou seja, se ela estiver igualada a zero. Então aqui eu não começo a fazer nada enquanto esse 5 e esse 2x estiverem no segundo membro. Vai ter que passar esse 5 para cá e vai ter que passar esse 2x para cá, perfeito? E aí eu vou chegar então em 3x ao quadrado. Aquele mais 2x eu passo para o segundo membro, para o primeiro membro como se fosse menos 2x. 3x ao quadrado menos 2x, mais 5, menos 5, igual a zero, ok? 3x ao quadrado, menos 2x, esse mais 5, e esse 5 que vai para o primeiro membro como se fosse menos 5. Daí, então, a gente fica com 3x ao quadrado, menos 2x, o mais 5 com o menos 5, isso aqui anula, e aí eu coloco isso aqui igual a zero. Então, agora eu começo a conversar. Isso aqui, ó, é casa bagunçada. Isso aqui no mundinho das equações de segundo grau eu não entendo. Eu entendo isso. Por quê? Porque agora essa equação está do jeito que eu preciso. Primeiro membro igualado a zero. Agora eu sei quem é A, quem de fato é A, quem de fato é B, quem de fato é C, e se a equação é completa, incompleta e que estratégia que eu vou seguir. Perfeito? Organizando então a casa, eu percebo que aquela que está ali é uma equação do segundo grau, porém incompleta pelo fato do C daquela equação ser igual a zero. O A dela é 3, o B dela é menos 2 e o C é igual a zero. Então, dentro desse vídeo eu estou te mostrando que quando eu tenho uma equação do segundo grau em que falta o C, digamos assim, ou que de maneira mais técnica o C é igual a zero, a gente sempre pode usar como critério fator comum em evidência, colocar a incógnita do problema, colocar a incógnita da equação em evidência. Aqui, então, a gente pode escrever como se fosse x que multiplica. Para chegar no 3x ao quadrado, eu deixo indicado aqui, olha, x que multiplica 3x. X, para chegar no menos 2x, aqui eu vou colocar multiplicando por menos 2. E aí tudo isso igual a zero. Entenda o passo a passo. Eu fiz ali foi transformar aquela equação num produto de dois fatores. X vezes 3x menos 2. Nunca se esqueça do básico. X e 3x menos 2 representam dois números. Se eu estou multiplicando dois números e o resultado é zero, é porque pelo menos um daqueles dois tem que ser igual a zero. Então é de onde a gente orienta vocês a escreverem que x é igual a zero ou o 3x menos 2 é igual a zero. Já era previsível eu ter o x igual a zero? Sim, porque sempre que o c for igual a zero, o meu x, uma das raízes vai ser x igual a zero, perfeito? Já que 3x menos 2 é igual a zero, aí você deixa, deita para um lado e joga número para o outro. Daí então você vai chegar à conclusão de que 3x tem que ser igual a 2 e que o x tem que ser, portanto, 2/3. Ok? Logo, meu conjunto de solução seria o 0 e o 2/3. Perfeito? A gente diz aqui, então, isso aqui às vezes acontece, né? Eu posso dizer, então, que a solução para aquela equação que está ali, as soluções são números reais? Sim, 0 e 2/3 são dois números reais. Eu posso dizer que os dois números são, sei lá, inteiros? Não, inteiros não. O 0 é um número inteiro, agora 2/3 não é um número inteiro, 2/3 é um número fracionário. Ok? Nós entendemos aqui com relação a essa letra F?